Livro Melhor é Terminar do que Começar. Capítulo 21. Autobiografia de Daniel Aragão de Almeida. Nova experiência. A educação mais necessária a ser obtida por nossos jovens e que os habilitará para os cursos superiores da Escola do Alto é que os ensinará a revelar ao mundo a vontade de Deus. Em parte, eu sou fruto da educação cristã. Meus primeiros conhecimentos sobre Deus foram adquiridos em uma sala de aula em uma escola adventista. Quando fui chamado para trabalhar no setor educacional, vivi uma nova experiência. Trabalhei como diretor da escola adventista do IAPI, Escola de Ensino Fundamental. Daí, fui para o Colégio Adventista da Liberdade e, finalmente, para a Escola Adventista de Amaralina, também uma escola de ensino fundamental. Todos sabemos que a educação cristã constitui-se um braço da verdade que pregamos. A obra de Jesus foi basicamente ensinar, curar e pregar. A Igreja Adventista entende que sua mensagem ao mundo também está fundamentada nesse tripé. Ensino através da educação cristã, cura através de seus hospitais e pregação através do ministério pastoral. Durante os 8 anos que passei no Departamento de Educação, me senti feliz por ter trabalhado nos 3 setores da pregação do Evangelho Eterno, como pregador, capelão de hospital e educador. Enquanto educador, tive a oportunidade de prestar vestibular e fui aprovado na UFBA para cursar pedagogia. Certo dia, em aula de antropologia da educação, o professor afirmou que em pleno século XXI ainda existiam pessoas crendo em Adão e Eva. Levantei a mão e disse: professor, eu creio e não estou só. Há dezenas de cientistas, médicos, engenheiros, educadores, advogados, juízes e tantos outros. Ele quis polemizar, mas de alguma forma dei meu testemunho. Em 2006, fui graduado. Cuidado com a aparência. Como diretor da escola, precisava assinar as transferências dos alunos, mas para isso era necessário autorização do MEC. Fiquei sabendo que os alunos do 6º semestre poderiam conseguir uma autorização provisória. Um dia pela manhã, procurei o setor em Salvador e me apresentei. A resposta foi não. O senhor só terá esse direito após a formatura. Acontece que, em uma turma de 40 alunos, eu era o único aluno do sexo masculino. E como entre as mulheres circulam muito as revistas de moda, em um intervalo entre as aulas folheei algumas páginas, onde encontrei um anúncio comercial de batom que dizia o seguinte: capriche no batom. Há sempre o risco de alguém estar usando a mesma roupa que você. Então pensei, vou caprichar no visual e voltar lá, mas de terno e gravata. Assim o fiz. Fui atendido no mesmo balcão e sem nenhum problema recebi a carteira provisória que estava precisando. O problema não era a norma, mas com a aparência. E nesse caso a aparência fez a diferença. Mas graças a Deus que sua palavra testifica outra coisa, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16, 7. Mancha ou marca? Minha esposa, Terezinha, também prestou vestibular e estudou na UFBA e foi graduada em licenciatura em desenho e plástica. Algo interessante aconteceu em uma de suas apresentações de trabalho curricular. Certo professor pediu que seus alunos observassem propagandas na TV e escolhessem uma para ser discutida em classe. De início, ela não entendeu até onde ele queria chegar, mas escolheu a propaganda do sabão Omo. Em cena, crianças aprendendo a fazer bolo se sujam, e então a frase de efeito: não há aprendizado sem manchas. Então ela aproveitou e fez uma linda aplicação. O profissional de educação mancha ou marca o aluno. Isso é verdade. Há professores que marcam seus alunos para o resto da vida. Então, ela narrou sobre algo fantástico que ocorreu nos Estados Unidos. Uma prova de que o professor pode marcar o aluno assim como o aluno pode marcar o professor. A senhora Thompson era professora de uma escola de ensino fundamental. Cada ano, ao saudar os seus alunos, ela dizia: meninos e meninas, eu amo a todos vocês de maneira igual. Não tenho favoritos. Com certeza, ela não estava sendo verdadeira. A maioria dos professores tem seus favoritos, sim. Theodore Stallard era um dos meninos que a professora Thompson não gostava e por várias razões. Ele não tinha interesse pelos estudos. Desligado, pálido, olhos vidrados e sempre aéreo.
as roupas sempre amassadas e cabelos desgrenhados. Quando lhe dava uma nota vermelha, o fazia com gosto. A vida extra-classe de Ted, ela veio saber através dos boletins de final de ano. Primeiro ano, Ted demonstra prometer alguma coisa com seus estudos, mas a situação do lar é pobre. Segundo ano, Ted poderia fazer melhor. Sua mãe está doente e ele recebe pouca ajuda em casa. Terceiro ano, Ted é um bom menino, aprende devagar. Sua mãe faleceu este ano. Quarto ano, Ted está indo muito devagar, mas bem comportado. Seu pai não demonstra nenhum interesse. Estava chegando o último dia de aulas e os colegas trouxeram alguns presentes para a professora. Colocaram em cima da mesa e ansiosos aguardavam que a professora abrisse os presentes. Entre eles havia o de Ted. A professora ficou surpresa ao ver que Ted também havia trazido seu presente, enrolado em papel de embrulho e fechado com fita Scott. Em cima estava escrito, de Ted para a professora Thompson. Quando ela abriu o presente de Ted, lá estava um bracelete com pedras de imitação de diamantes, faltando a metade das pedras, e um vidro de perfume ordinário. A gozação foi geral. No final da aula, todos saíram, mas Ted ficou um pouco mais. Agora sozinhos, ele se dirige à professora e lhe diz: a senhora tem agora o mesmo perfume que a minha mãe usava, e o bracelete dela ficou muito bem em você. Estou muito feliz porque você gostou dos meus presentes. Quando Ted saiu, a senhora Thompson, em prantos, se ajoelhou e pediu perdão a Deus. No dia seguinte, a professora Thompson era uma outra pessoa. Depois disto, Ted demonstrou uma mudança radical em sua vida. Melhorou nos estudos e passou de ano melhor classificado do que de muitos colegas. Ted prosseguiu estudando e a professora Thompson nunca mais soube nada a seu respeito, até o dia em que recebeu um bilhetinho onde se lia: querida professora, estou terminando o curso médio e fui o segundo aluno da classe. Quero que você seja a primeira pessoa a saber. Com amor, Ted Stallard. 4 anos mais tarde, outro bilhetinho dizendo: querida professora Thompson, estou concluindo a faculdade e fui o primeiro da classe. Quero que você seja a primeira pessoa a saber. Com amor, Ted Stallard. 4 anos mais tarde, outro bilhetinho onde se lia: querida professora Thompson, hoje eu sou o Dr. Theodore Stallard e quero que você seja a primeira pessoa a saber. Estou me casando no próximo mês e quero que você venha e se sente onde minha mãe se sentaria se estivesse viva. Você é a única família que eu tenho. Com carinho, Dr. Theodore Stallard. Ela foi e se sentou no lugar onde sua mãe sentaria, usando o bracelete que ganhou dele. Após a cerimônia, eles se abraçaram por longo tempo, e então ele lhe disse: muito obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante, demonstrando que posso fazer a diferença. Em pranto, ela lhe sussurrou: você está enganado. Foi você que me ensinou que eu poderia fazer a diferença. Afinal, eu não sabia ensinar, até o dia em que o conheci. Essa é a história da senhora Thompson e Theodore Stallard. Então concluiu: a professora Thompson marcou Ted e ele a marcou também. A vida é assim, nós marcamos ou manchamos nossos alunos. Após a sua apresentação, os aplausos. Ao me contar sobre essa sua experiência, entendi que na vida espiritual pode ocorrer o mesmo. Podemos marcar ou manchar as pessoas. Mas, fazendo uma aplicação para a vida espiritual, eu ainda fui mais longe. Para mim, o pecado em si não é uma marca, e sim uma mancha. Ele pode manchar o ser humano de tal forma que o exclua do reino de Deus, mas por uma escolha pessoal. Se o pecado pode ser apagado, ele é uma mancha, e graças a Deus por isso. Gosto do texto de Zacarias, que fala das marcas que salvaram o mundo pecador, as marcas das feridas nas mãos de Jesus. Se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Zacarias 13, verso 6. Quando cursava o ensino médio, no Colégio Adventista de Salvador, minha filha foi marcada por um professor. Hoje, muitos anos depois, em qualquer momento em que se menciona o seu nome, ela fala o porquê. Resposta imediata: é do conhecimento de todo cristão que o Senhor Deus ouve todas as orações, mas responde de 3 maneiras: sim, não e espere um pouco. Conheço um colega que, falando sobre o poder da oração, sempre afirma: quando oramos, o difícil a gente faz logo. O impossível pode demorar um pouco. Assim, o Senhor imediatamente respondeu à minha oração.
Minha esposa estudava desenho e plástica na UFPA. As provas de desenhos eram muito demoradas e a aula começava às 16 horas, 3 dias por semana, segunda, quarta e sexta. Algumas chegavam a mais de 2 horas de duração. No final da disciplina, ela me disse: a prova final caiu na sexta-feira à tarde. Prova difícil e de longa duração. Com certeza não tinha como fazer a prova até antes do pôr do sol. Então ele disse: só tem um jeito. Oramos para a prova ser adiada. Mas no café da manhã, ela me disse: a prova é hoje, sexta-feira. Vá para a escola, para o seu trabalho e fique tranquila que vou orar. E eu orei. Senhor, ela precisa muito ser aprovada nessa disciplina. Eu te peço, dá uma dor de cabeça nessa professora a fim de que ela não vá hoje à aula e adie a prova, por favor. 12:00, o telefone tocou. Era a professora avisando que a prova foi adiada. Estava indo às pressas para São Paulo porque sua mãe tinha tido um aneurisma cerebral. 6 dias depois, ela voltou e novamente marcou a prova para sexta-feira. E agora? Disse minha esposa. Mais uma vez na sexta-feira. O que vou fazer? Eu lhe afirmei: fique tranquila e vá para o seu trabalho. Fui ao Senhor e lhe disse: Senhor, não se ire o Senhor se falo somente mais uma vez. Como fez Abraão quando intercedeu pelos homens de Sodoma, fura o pneu do carro dessa professora quando ela for para a aula para que ela não chegue a tempo e aplique a prova. Se exagerei nas expressões, você pode ter certeza que foram essas, as palavras que eu usei. 12:00 o telefone tocou. A professora está avisando que a prova está adiada por motivos pessoais. Quando voltaram às aulas na segunda-feira, os alunos pediram para a prova ser realizada na sexta-feira próxima. Precisavam estudar mais um pouco. Então ouviram a decisão final. Prova na sexta-feira. Eu já vi que não dá. A prova será na próxima quarta-feira. Eu buscava minha esposa todos os dias antes das 6 da tarde. Nesta quarta-feira, a prova terminou depois das 7 horas da noite. Ela fez a prova e passou. Quando contei essa experiência em um culto de sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia em Itapajipe, Salvador, após o culto se formou uma fila de irmãos com pedidos de oração. Nenhum de nós, seres humanos e pecadores, merece isso, mas o Senhor, em sua infinita bondade, resolve nos atender. Louvado seja o nome do Senhor. Um puxão de orelhas. Mas antes de voltar para o distrito, algo me deixou perplexo. Certo dia, após o encerramento de um encontro educacional no IAN, resolvi não dormir ali, pois queria dormir em casa. Meu filho Ricardo vinha comigo viajando na BR-324 num sábado. Lá pelas 12 horas da noite, ou mais, comentei com ele: que estrada escura! Por alguns minutos percebi que nenhum carro estava vindo atrás de nós, indo à nossa frente, ou nem na pista contrária. A pista estava um verdadeiro breu. Foi realmente muito estranho. De repente, uma mulher com um carro enguiçado pede para parar. Eu disse ao meu filho que vinha ao volante: pare, vamos prestar um socorro para ela. Ele imediatamente parou o carro. Quando me dirigia para prestar o socorro, de onde eu não sei, surgiu o carro da Polícia Rodoviária Federal. O policial se dirigiu a mim e me perguntou: por que o senhor parou? Mesmo antes de ouvir a minha explicação, disse-me: nunca mais faça isso. Pode ir embora que eu vou prestar socorro. De pronto não entendi, pois esperava ouvir o elogio, mas em vez disso, um puxão de orelhas. Entrei no carro e perguntei a meu filho Ricardo: de onde saiu aquele policial tão de repente? Eu tenho absoluta certeza que atrás de nós não vinha nenhum carro, pois justamente sobre a escuridão da estrada e a ausência de carros, nos dois sentidos, é que víamos falando. Será que Deus providenciou o policial para me livrar de um possível ataque? Aí só na eternidade ele vai me revelar. Dias de angústia. Colégio Adventista de Liberdade. Fim de ano, época de matrículas, pouco movimento e susto. Uma avó veio à escola acompanhada da neta, uma criança de mais ou menos 3 anos de idade. Os portões fechados e vigiados, mas a criança sumiu. Era tão magrinha que deve ter passado pela grade do portão num cochilo do porteiro. A polícia foi acionada e veio à escola. Vasculhou tudo, até a caixa d'água. Só nos restou muita angústia, mas também muita oração. Após o sumiço da menina ter sido notificado na TV, quem levou a criança a trouxe de volta, cerca de 5 dias depois. Alívio geral. Amém. Saúdo a todos, mas especialmente ao pastor Gilmar Silveira, pastor José Orlando, tenente, irmão José, Ruth, Ailton, Djalma, Antônio, José Mário, José Rodrigues, o NEM, Ivanilde, Anide,
Elisete, Marilene e Magnólia.